Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nosso tema hoje dá continuidade ao nosso debate sobre políticas públicas e psicologia. E estaremos hoje debatendo a questão da infância e da adolescência. A infância e a adolescência nem sempre existiram como um conceito entre nós. Já houve tempo em que se pensava as pessoas sem precisar designar essas etapas. Hoje, nós podemos dizer que conhecemos uma infância e que conhecemos uma adolescência. Mas sabemos também que as desigualdades sociais, no Brasil principalmente, têm gerado diferentes infâncias e diferentes adolescências. Nossos filhos nas camadas médias, por exemplo, são designados sempre como crianças ou como estando na sua infância, enquanto outras crianças nas camadas pobres são designadas como menores. Nossos filhos nunca são menores, são sempre crianças. Por que essas diferenças? E essas diferenças geram diferentes políticas públicas para todo mundo, para as crianças e os adolescentes do Brasil? Essas questões são importantes e nós vamos debater hoje aqui. Para isso, estamos recebendo a professora Maria de Lourdes Trace Teixeira, psicóloga, professora na área de infância e adolescência na PUC de São Paulo, doutora em serviço social, tendo estudado adolescência e violência e conselheira da Fundação Abrinq. E a professora Maria Luísa Marcílio, professora titular de História na USP, presidente da Comissão de Direitos Humanos também da USP, que inaugurou a área de História Social da Infância e da Adolescência. Tem publicações na área, destacando-se aqui a história social da criança abandonada. Boa noite, sejam bem-vindas ao programa Diversidade. Eu gostaria de começar perguntando para a Maria de Lourdes. Vou começar com a Maria Luísa. Maria Luísa, me conta um pouco como é essa história da infância. Eu disse aqui aos telespectadores que nem sempre existiu infância e adolescência. Como é que é isso? Como é que essa infância apareceu entre nós? Por que apareceu? Vocês todos sabem, não é, que na história do Brasil houve, até final do Império, escravos e livres. A criança escrava e a criança livre. E a criança escrava começava a trabalhar bem cedo, e trabalho duro. E tinha uma vida, o escravo, uma vida útil bastante reduzida em relação ao resto da população. Havia a criança da elite, não é? E esta era a criança que realmente tinha condições de ser criança, como você disse, não é? De ter a sua infância prolongada. Na verdade, pouca escola havia e essa criança tinha aí o seu período bastante prolongado. Mas havia, além disso, algumas outras categorias de criança, até uns 100 anos ou pouco mais disso, que também eram crianças bastante, vamos dizer, de posições sociais bastante exploradas, como, por exemplo, a criança abandonada. Não é? Era uma categoria que abrangia uma área grande, né, da nossa infância, e a criança ilegítima, fruto de toda uma sociedade onde a família não era um centro, não é, tão generalizado como se pensa. Não é? No passado, dentro da população livre, uma parte considerável, sobretudo os pobres, não tinha uma família estruturada. Não é? E isto se reflete depois ao longo da nossa história. Nós não tivemos mais, felizmente, criança escrava, oficialmente escravas, né? Mas continuamos, depois da abolição da escravidão, a ter realmente essa diferença profunda entre a criança pobre, que muitas vezes coincide com a criança negra, a criança parda, e a criança de elite. Então, essa diferença que ao longo da nossa história sempre existiu, fez com que, por exemplo, em termos de educação, houve sempre esta grande diferença entre aquilo que Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, dizia, não é? As nossas crianças, crianças da elite, e os filhos dos outros, que era a grande maioria da infância brasileira, e esta
até muito pouco tempo, não tinha direito até mesmo à escola. Não é? É por isso que introduz, não é, o problema do trabalho infantil, que no fundo é uma continuação de uma estrutura escravista que persiste, não é? De fazer com que a criança, desde tenra idade, em muitas áreas do Brasil, trabalhe e trabalhe duro. Não é? Então, é um resumo muito simples. Mas... Sim, a gente quer bastante coisa em pouco tempo. Nesse período em que as crianças escravas, por exemplo, ou as abandonadas, elas eram consideradas crianças, se reconhecia que elas estavam num período chamado infância, ou esse termo designava apenas a vivência das crianças da elite? Havia diferença na utilização dos termos? Profunda, profunda. A criança, os termos talvez não tanto, não é? Mas eram consideradas expostas, e eram chamadas como expostas, a criança que era abandonada. Era escrava, a criança que era escrava. Então, esse é o termo que se empregava, e não de criança. Ah, tá. Agora, criança era a criança da elite. Lourdinha, vou te chamar assim. Quando a gente fala de políticas públicas para a infância e para a adolescência, do que exatamente que nós estamos falando? Eu penso que desde 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, falar de políticas públicas significa pegar a referência do que o Estatuto estabelece como garantia de direitos para a criança e para o adolescente, quer dizer, garantia de exercício da infância e da adolescência, né? Eu penso que o ECA é um instrumento jurídico que estabelece, primeiro, para todas as crianças brasileiras, né? Não é um instrumento jurídico destinado exclusivamente para criança pobre, como era o antigo Código de Menores. Então, ele estabelece nas diferentes áreas da saúde, da educação, do lazer, da cultura, né, aquilo que deve nortear, né, o estabelecimento de programas, de projetos que garantam o quê? Né? O apoio, ou melhor, se referindo ao próprio artigo da Constituição Federal, né, que a criança é prioridade absoluta. O que a gente vai observando ao longo desses 13 anos de implantação do ECA é que ele é desigualmente implantado. Tem áreas, né, do Estatuto que, a partir dali, foram formuladas políticas, né, e, a partir daí, projetos, programas governamentais, não governamentais, não é? Que em algumas áreas do Brasil, com maior visibilidade, com maior efeito, em outras com menos, né, e que se constituíram em avanços, né? Se a gente pensa, por exemplo, a questão da criança vitimada, né, que tem vários projetos, né, a questão do controle da prostituição infantil, que hoje em dia tem programas até do governo federal, a questão do trabalho infantil, que em muitas áreas do Brasil tem muitas ONGs, muitas organizações mobilizadas em torno disso. Quer dizer, penso que os vários projetos e programas, eles acabam, eles visam, não é, garantir para a criança o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, enfim, o direito à infância e juventude. Claro que hoje em dia, né, nós podemos, em 2003, esse diagnóstico ainda existe muito a ser feito, né? Tem áreas que estão absolutamente descobertas. Se você vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né, que inexistem programas destinados ao adolescente, programas na área cultural, de lazer, de esporte, né? Enfim, uma faixa etária absolutamente significativa, que a gente tem um grande contingente de adolescentes, e, com exceção dos adolescentes de classe média e classe alta, não é? Que acabam podendo usufruir de serviços particulares, aquela grande porcentagem dos adolescentes pobres, dos adolescentes da periferia,
eles acabam não tendo acesso a isso, que é algo absolutamente importante para o desenvolvimento deles. Um outro indicador importante que fala da ausência de políticas, de projetos, de programas em determinadas áreas da cidade é o dado sobre o homicídio, né, de adolescentes, que São Paulo ocupa o 3º lugar no ranking do Brasil, né, em mortes violentas de adolescente, ou no envolvimento do adolescente como ator, né, no cenário da violência, não só como vítima, esse é outro aspecto importante, e acaba revelando o fracasso de várias instituições e a ausência dessas políticas. Nós vamos assistir uma matéria, um pequeno vídeo, que discute a questão do ECA e apresenta trabalhos feitos com jovens, que acho que é interessante para a gente poder manter aqui e continuar o nosso debate. Vamos lá, a nossa matéria. Esta garota tem 16 anos e está em liberdade assistida há 6 meses. A gente foi roubar uma casa, aí não deu certo. Aí nós estávamos vindo embora, aí os policial abordou a gente e encontrou 2 armas, 3, né? Aí só prenderam 2. Aí ficou como, a gente pegou no 57. O que é isso? Assalto à mão armada. Este outro adolescente de 15 anos está na mesma situação. Ele e outros jovens que cometeram algum ato infracional frequentam o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, uma organização particular que, em convênio com o poder público, acolhe e trabalha na ressocialização destes jovens. Aqui no SEDECA, eles aprendem que, por lei, têm deveres e direitos especiais. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu conheço mais ou menos, eu conheci mais aqui. O que é para você o Estatuto da Criança e do Adolescente? Aqui no Brasil, para mim, só vale no papel, porque muitos não cumprem o que tem no Estatuto. Ele é cumprido? Não. Pra mim não, eu não acho não. Por quê? Quando eu fui preso, os caras pôs algema em mim. A grande importância do ECA é que eles têm 13 anos, né, completando agora dia 13 de julho, ele completou 13 anos, e muita coisa ainda não foi efetivada, né? E muita coisa a gente precisa lutar para. E eu acho que assim, o adolescente, a criança tendo esse conhecimento, sabendo o que é, né, quais são os direitos e quais são os deveres, fica mais fácil para lutar por melhores políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o resultado de uma mobilização popular que reuniu 5 milhões de assinaturas em todo o país. Entidades de defesa da infância e juventude, advogados, assistentes sociais, psicólogos, comunidades eclesiais de base e outros grupos de defesa da infância e da juventude organizaram o abaixo-assinado, que foi entregue aos constituintes. O texto foi transformado em lei federal, substituindo o antigo Código de Menores. O Estatuto veio regularizar a questão do processo legal. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente não existia um processo legal. Hoje ele já existe. E, na verdade, o instrumento do processo serve para também dar garantias sociais. A ideia de que o ECA existe apenas para uma parte dos jovens, aqueles que cometem atos infracionais, persiste. E é criticada por Marta Toledo, que acaba de defender sua tese de doutorado sobre o Estatuto e sua aplicação prática. Isso é fruto, em parte, talvez, da ignorância, por parte de outros, de uma deturpação vinda de questões ideológicas. No Estado Democrático de Direito, todas as pessoas, independente da condição delas na sociedade, são iguais perante a lei, não é? O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei feita para todas as nossas crianças e adolescentes, porque todas as nossas crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, não é? E os mesmos deveres. Evidente que a legislação trata de situações específicas, como em qualquer ramo do direito você tem detalhamento para situações específicas. Mas o status jurídico, não é, da pessoa, criança e adolescente, depois da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é idêntico. E crianças e adolescentes só agora são considerados sujeitos de direitos plenos, porque agora eles têm direitos especiais em relação
aos adultos em função da peculiar condição deles de pessoas humanas ainda em fase de desenvolvimento físico, psicológico, social. O Estatuto é considerado um dos melhores e mais completos do mundo. Mesmo assim, encontra a resistência de setores da sociedade e do poder público, que insistem na criminalização de crianças e adolescentes. Não podemos mais fugir da questão da redução da idade penal. Eu acho que a sociedade, inclusive, está bastante interessada que se discuta isto mais a fundo. Porque, na verdade, nós estamos aqui aplicando um estatuto cujas medidas socioeducativas brandas funcionam para alguns tipos de adolescentes e, na verdade, também estamos aplicando esse estatuto para adolescentes perigosos. Quer dizer, isto cria-se um vácuo, deixa-se de dar uma resposta à sociedade que é destinatária final das leis desse país. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e afetiva dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer e profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bem, vamos falar um pouquinho dessa questão da redução da idade penal aí colocada na nossa matéria, principalmente pelo promotor. Não seria uma declaração de fracasso da nossa sociedade a gente pensar em reduzir a idade penal, Lourdes? Olha, Ana, a produção do adolescente autor de ato infracional, ela é uma produção social. A nossa historiadora aqui pode explicar isso até melhor, né? Então, o adolescente perigoso, como diz, né, a autoridade, ele é uma construção nossa, é uma produção nossa, né, que tem a ver com o modo como criamos as nossas crianças, tem a ver com as instituições que o adolescente envolvido com ato infracional deve cumprir a sua medida socioeducativa. Então, são instituições, são práticas que vão cada vez mais criminalizando o adolescente, transformando ele em alguém perigoso. Então, hoje em dia é verdade, temos medo dos nossos adolescentes quando circulamos pelas ruas da cidade, não é? Agora, reduzir a idade penal, não só do meu ponto de vista, mas de muitas autoridades da área, de setores da opinião pública, não é? E trabalhadores da área da infância e juventude, não é uma solução. Na verdade, é uma cortina de fumaça, né? Se a gente for verificar, embora o fenômeno seja de proporções, mas se a gente for verificar até estatisticamente, o tamanho, né? A quantidade de adolescentes que cometem delito em relação à população geral, em relação à população carcerária e mais, né? Tem estatísticas que dizem, né? De cada homicídio que um adolescente comete, 10 adolescentes são assassinados, né, em São Paulo. Quer dizer, são dados importantes para a gente pensar e tentar construir, não é, medidas socioeducativas que a gente possa resgatar.
Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Nosso tema hoje dá continuidade ao nosso debate sobre políticas públicas e psicologia. E estaremos hoje debatendo a questão da infância e da adolescência. A infância e a adolescência nem sempre existiram como um conceito entre nós. Já houve tempo em que se pensava as pessoas sem precisar designar essas etapas. Hoje, nós podemos dizer que conhecemos uma infância e que conhecemos uma adolescência. Mas sabemos também que as desigualdades sociais, no Brasil principalmente, têm gerado diferentes infâncias e diferentes adolescências. Nossos filhos nas camadas médias, por exemplo, são designados sempre como crianças ou como estando na sua infância, enquanto outras crianças nas camadas pobres são designadas como menores. Nossos filhos nunca são menores, são sempre crianças. Por que essas diferenças? E essas diferenças geram diferentes políticas públicas para todo mundo, para as crianças e os adolescentes do Brasil? Essas questões são importantes e nós vamos debater hoje aqui. Para isso, estamos recebendo a professora Maria de Lourdes Trace Teixeira, psicóloga, professora na área de Infância e Adolescência na PUC de São Paulo, doutora em Serviço Social, tendo estudado Adolescência e Violência e conselheira da Fundação Abrinq. E a professora Maria Luísa Marcílio, professora titular de História na USP, presidente da Comissão de Direitos Humanos também da USP, que inaugurou a área de História Social da Infância e da Adolescência. Tem publicações na área, destacando-se aqui a história social da criança abandonada. Boa noite, sejam bem-vindas ao programa Diversidade. Eu gostaria de começar perguntando para a Maria de Lourdes. Vou começar com a Maria Luísa. Maria Luísa, me conta um pouco como é essa história da infância. Eu disse aqui aos telespectadores que nem sempre existiu infância e adolescência. Como é que é isso? Como é que essa infância apareceu entre nós? Por que apareceu? Vocês todos sabem, não é, que na história do Brasil houve, até final do Império, escravos e livres. A criança escrava e a criança livre. E a criança escrava começava a trabalhar bem cedo, e trabalho duro. E tinha uma vida, o escravo, uma vida útil bastante reduzida em relação ao resto da população. Havia a criança da elite, não é? E esta era a criança que realmente tinha condições de ser criança, como você disse, não é? De ter a sua infância prolongada. Na verdade, pouca escola havia e essa criança tinha aí o seu período bastante prolongado. Mas havia, além disso, algumas outras categorias de criança, até uns 100 anos ou pouco mais disso, que também eram crianças bastante, vamos dizer, de posições sociais bastante exploradas, como, por exemplo, a criança abandonada. Não é? Era uma categoria que abrangia uma área grande, né, da nossa infância, e a criança ilegítima, fruto de toda uma sociedade onde a família não era um centro, não é, tão generalizado como se pensa. Não é? No passado, dentro da população livre, uma parte considerável, sobretudo os pobres, não tinha uma família estruturada. Não é? E isto se reflete depois ao longo da nossa história. Nós não tivemos mais, felizmente, criança escrava, oficialmente escravas, né? Mas continuamos, depois da abolição da escravidão, a ter realmente essa diferença profunda entre a criança pobre, que muitas vezes coincide com a criança negra, a criança parda, e a criança de elite. Então, esta diferença que ao longo da nossa história sempre existiu, fez com que, por exemplo, em termos de educação, houve sempre esta grande diferença entre aquilo que Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, dizia, não é? As nossas crianças da elite, e os filhos dos outros, que era a grande maioria da infância brasileira, e esta
até muito pouco tempo, não tinha direito até mesmo à escola. Não é? É por isso que introduz, não é, o problema do trabalho infantil, que no fundo é uma continuação de uma estrutura escravista que persiste, não é? De fazer com que a criança, desde tenra idade, em muitas áreas do Brasil, trabalhe e trabalhe duro. Não é? Então, é um resumo muito simples. Mas... Sim, a gente quer bastante coisa em pouco tempo. Nesse período em que as crianças escravas, por exemplo, ou as abandonadas, elas eram consideradas crianças, se reconhecia que elas estavam num período chamado infância, ou esse termo designava apenas a vivência das crianças da elite? Havia diferença na utilização dos termos? Profunda, profunda. A criança, os termos talvez não tanto, não é? Mas eram consideradas expostas, e eram chamadas como expostas, a criança que era abandonada. Era escrava, a criança que era escrava. Então, esse é o termo que se empregava, e não de criança. Ah, tá. Agora, criança era a criança da elite. Lourdinha, vou te chamar assim. Quando a gente fala de políticas públicas para a infância e para a adolescência, do que exatamente que nós estamos falando? Eu penso que desde 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, falar de políticas públicas significa pegar a referência do que o Estatuto estabelece como garantia de direitos para a criança e para o adolescente, quer dizer, garantia de exercício da infância e da adolescência, né? Eu penso que o ECA é um instrumento jurídico que estabelece, primeiro, para todas as crianças brasileiras, né? Não é um instrumento jurídico destinado exclusivamente para criança pobre, como era o antigo Código de Menores. Então, ele estabelece nas diferentes áreas da saúde, da educação, do lazer, da cultura, né, aquilo que deve nortear, né, o estabelecimento de programas, de projetos que garantam o quê? Né? O apoio, ou melhor, se referindo ao próprio artigo da Constituição Federal, né, que a criança é prioridade absoluta. O que a gente vai observando ao longo desses 13 anos de implantação do ECA é que ele é desigualmente implantado. Tem áreas, né, do Estatuto que, a partir dali, foram formuladas políticas, né, e, a partir daí, projetos, programas governamentais, não governamentais, não é? Que em algumas áreas do Brasil, com maior visibilidade, com maior efeito, em outras com menos, né, e que se constituíram em avanços, né? Se a gente pensa, por exemplo, a questão da criança vitimada, né, que tem vários projetos, né, a questão do controle da prostituição infantil, que hoje em dia tem programas até do governo federal, a questão do trabalho infantil, que em muitas áreas do Brasil tem muitas ONGs, muitas organizações mobilizadas em torno disso. Quer dizer, penso que os vários projetos e programas, eles acabam, eles visam, não é, garantir para a criança o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, enfim, o direito à infância e juventude. Claro que hoje em dia, né, nós podemos, em 2003, esse diagnóstico ainda existe muito a ser feito, né? Tem áreas que estão absolutamente descobertas. Se você vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo, né, que inexistem programas destinados ao adolescente, programas na área cultural, de lazer, de esporte, né? Enfim, uma faixa etária absolutamente significativa, que a gente tem um grande contingente de adolescentes, e, com exceção dos adolescentes de classe média e classe alta, não é? Que acabam podendo usufruir de serviços particulares, aquela grande porcentagem dos adolescentes pobres, dos adolescentes da periferia,
eles acabam não tendo acesso a isso, que é algo absolutamente importante para o desenvolvimento deles. Um outro indicador importante que fala da ausência de políticas, de projetos, de programas em determinadas áreas da cidade é o dado sobre o homicídio, né, de adolescentes, que São Paulo ocupa o 3º lugar no ranking do Brasil, né, em mortes violentas de adolescente, ou no envolvimento do adolescente como ator, né, no cenário da violência, não só como vítima, esse é outro aspecto importante, e acaba revelando o fracasso de várias instituições e a ausência dessas políticas. Nós vamos assistir uma matéria, um pequeno vídeo, que discute a questão do ECA e apresenta trabalhos feitos com jovens, que acho que é interessante para a gente poder manter aqui e continuar o nosso debate. Vamos lá, a nossa matéria. Esta garota tem 16 anos e está em liberdade assistida há 6 meses. A gente foi roubar uma casa, aí não deu certo. Aí nós estava vindo embora, aí os policial abordou a gente e encontrou 2 armas, 3, né? Aí só prenderam 2. Aí ficou como a gente pegou no 57. O que é isso? É assalto à mão armada. Este outro adolescente de 15 anos está na mesma situação. Ele e outros jovens que cometeram algum ato infracional frequentam o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, uma organização particular que, em convênio com o poder público, acolhe e trabalha na ressocialização destes jovens. Aqui no SEDECA, eles aprendem que, por lei, têm deveres e direitos especiais. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mais ou menos, eu conheci mais aqui. O que é para você o Estatuto da Criança e do Adolescente? Aqui no Brasil, para mim, só vale no papel, porque muitos não cumprem o que tem no Estatuto. Ele é cumprido? Não. Pra mim não, eu não acho não. Por quê? Quando eu fui preso, os caras pôs algema em mim. A grande importância do ECA é que eles têm 13 anos, né, completando agora dia 13 de julho, ele completou 13 anos, e muita coisa ainda não foi efetivada, né? E muita coisa a gente precisa lutar para. E eu acho que assim, o adolescente, a criança tendo esse conhecimento, sabendo o que é, né, quais são os direitos e quais são os deveres, fica mais fácil para lutar por melhores políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o resultado de uma mobilização popular que reuniu 5 milhões de assinaturas em todo o país. Entidades de defesa da infância e juventude, advogados, assistentes sociais, psicólogos, comunidades eclesiais de base e outros grupos de defesa da infância e da juventude organizaram o abaixo-assinado, que foi entregue aos constituintes. O texto foi transformado em lei federal, substituindo o antigo Código de Menores. O Estatuto veio regularizar a questão do processo legal. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente não existia um processo legal. Hoje ele já existe. E, na verdade, o instrumento do processo serve para também dar garantias sociais. A ideia de que o ECA existe apenas para uma parte dos jovens, aqueles que cometem atos infracionais, persiste. E é criticada por Marta Toledo, que acaba de defender sua tese de doutorado sobre o Estatuto e sua aplicação prática. Isso é fruto, em parte, talvez, da ignorância, por parte de outros, de uma deturpação vinda de questões ideológicas. No Estado Democrático de Direito, todas as pessoas, independente da condição delas na sociedade, são iguais perante a lei, não é? O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei feita para todas as nossas crianças e adolescentes, porque todas as nossas crianças e adolescentes têm os mesmos direitos, não é? E os mesmos deveres. Evidente que a legislação trata de situações específicas, como em qualquer ramo do direito você tem detalhamento para situações específicas. Mas o status jurídico, não é, da pessoa, criança e adolescente, depois da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é idêntico. E crianças e adolescentes só agora são considerados sujeitos de direitos plenos, porque agora eles têm direitos especiais em relação
aos adultos em função da peculiar condição deles de pessoas humanas ainda em fase de desenvolvimento físico, psicológico, social. O Estatuto é considerado um dos melhores e mais completos do mundo. Mesmo assim, encontra a resistência de setores da sociedade e do poder público, que insistem na criminalização de crianças e adolescentes. Não podemos mais fugir da questão da redução da idade penal. Eu acho que a sociedade, inclusive, está bastante interessada que se discuta isto mais a fundo. Porque, na verdade, nós estamos aqui aplicando um estatuto cujas medidas socioeducativas brandas funcionam para alguns tipos de adolescentes e, na verdade, também estamos aplicando esse estatuto para adolescentes perigosos. Quer dizer, isto cria-se um vácuo, deixa-se de dar uma resposta à sociedade que é destinatária final das leis desse país. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e afetiva dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, lazer e profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bem, vamos falar um pouquinho dessa questão da redução da idade penal aí colocada na nossa matéria, principalmente pelo promotor. Não seria uma declaração de fracasso da nossa sociedade a gente pensar em reduzir a idade penal, Lourdes? Olha, Ana,